Seja muito bem-vindo ao Palavra Diária e eu gostaria de trazer uma história muito importante para você nesse dia. A história que se passa na Inglaterra, mais ou menos em 1660 ou especificamente 1662, de um período que ficou chamado como o período do não conformismo. Os não conformistas eram reformadores ingleses, geralmente de origem presbiteriana ou batista e até mesmo metodistas, que se opunham firmemente ao governo anglicano da época que regia tanto a igreja como o Estado. Diante do ato de uniformidade de 1662, todos os ministros, ou seja, os pastores, foram obrigados a se tornarem episcopais, o que muitos rejeitaram porque não concordavam com a mistura entre igreja e Estado que existia na época. Nesse sentido, foram chamados de não conformistas e receberam duras penas por desobedecerem tal ordem. Nesse sentido, muitos foram expulsos de suas paróquias, de suas igrejas e tiveram que habitar longe delas e não podiam sequer pregar, correndo risco de prisão e inclusive também de morte. O puritano John Bunyan, muito famoso por escrever o livro O Peregrino, foi um desses não conformistas, por exemplo. Agora, o termo não conformista é muito interessante, porque revela alguém que não se conforma diante de uma situação. E justamente esse não conformismo por parte desses pastores ingleses foi o que permitiu o avanço do evangelho que chegou até a América do Norte e depois chegou até nós aqui no Brasil. Por isso, nós somos chamados a pensar, à luz dessa história, sobre não nos conformarmos com determinadas situações. Mas não somente essa história. A Escritura também nos chama a isso. Em Romanos capítulo 12, no versículo de número 2, o apóstolo Paulo nos diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Com o século, o apóstolo Paulo quer dizer com a mente da época, com o pensamento do mundo, com a forma como o mundo caído enxerga a realidade. Nós não podemos nos conformar, isso quer dizer, não podemos entrar nessa forma. Nosso pensamento deve ser regido pela Escritura Sagrada e a Escritura nós nos conformamos. Em seguida, ele diz que nós precisamos nos transformar pela renovação da nossa mente. A maneira como ele escreve transformai-vos nos leva a pensar alguém que, enquanto faz algo, recebe também uma transformação. Na língua em que esse texto foi escrito, isso fica mais fácil de entender. Mas a ideia é que, enquanto nós mudamos a nossa forma de pensar e pensamos de acordo com a Escritura Sagrada, nós vamos sendo transformados por Deus. E qual é o objetivo disso? Para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Viva de acordo com a Escritura manda. Esteja diante do Senhor. Caminhe de acordo com aquilo que Ele deseja. Tome suas decisões à luz da Escritura Sagrada e certamente você vai experimentar a boa vontade de Deus, é o que este versículo nos ensina. Por isso, quando nós somos chamados a pensar como o mundo, devemos rejeitar. Devemos rejeitar ideologias, políticas e tantas outras coisas que nos assediam a pensar de forma mundana. E devemos então pensar de acordo com a Escritura manda. Isso é renovação da mente. Isso é transformar, isso é ser transformado. Se tivermos então de sermos não conformistas, que sejamos. Perdermos por isso, que percamos. Mas saibamos sempre, perder para Cristo é sempre ganhar. Não há perda para o cristão, há sempre lucro, porque o nosso dever é sempre viver de acordo com a Escritura e não de acordo com os inimigos da nossa fé. Que Deus nos ajude e nos fortaleça para que não nos conformemos com este mundo, mas vivamos de acordo com a palavra do nosso Senhor.